Olá, estamos no ar com mais um Direito Sem Fronteiras. No programa de hoje, vamos falar das medidas unilaterais tomadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Com 3 dias de mandato, ele anunciou a saída dos americanos do Acordo Transpacífico de Cooperação Econômica. Depois, saiu também do Acordo de Paris, que trata da diminuição de emissão de gases poluentes na atmosfera. Agora, ele pretende deixar o NAFTA, Tratado de Livre Comércio da América do Norte. E a partir de janeiro, os Estados Unidos deixarão de fazer parte da Unesco. As imagens que vamos ver agora são da agência France Presse. Em um momento em que os conflitos continuam dividindo sociedades em todo o mundo, é profundamente lamentável que os Estados Unidos se retirem da Agência das Nações Unidas, que promove a educação para a paz e protege a cultura quando ela é atacada. A diretora-geral disse ainda que a saída dos Estados Unidos é uma perda para a Unesco, para a família das Nações Unidas e para o multilateralismo. Os anúncios feitos por americanos e israelenses chegam em meio à decisiva eleição do sucessor de Bokova. A saída dos Estados Unidos será efetivada em 31 de dezembro de 2018, de acordo com as normas constitutivas da Unesco. O Direito Sem Fronteiras recebe hoje Juliano da Silva Cortinhas, professor de Relações Internacionais, e o mestre em Direito Público, João Carlos Souto. Muito obrigado pela presença de vocês dois. Eu já dirijo a pergunta ao senhor de saída. Qual a importância da Unesco? Ela foi criada em 1945 e agora parece que está perdendo um pouco o seu brilho. É uma importância fundamental, cultura, preservação do patrimônio histórico, né? Estabelecer quais sítios históricos e quais locais culturais merecem a admiração e a proteção da humanidade, efetivamente é uma importância muito grande. É óbvio que no âmbito das Nações Unidas não tem idêntica importância como o Conselho de Segurança, né, que define intervenções da própria ONU e tudo mais. Mas a importância é fundamental. E, como disse a atual diretora, a húngara, é lamentável que os Estados Unidos tomem essa postura unilateralista. Ela ficou abatida, né? Com certeza. Surpresa, me pareceu. Não é para menos. Agora, há um detalhe importante nisso tudo. Em 84, os Estados Unidos também deixaram a Unesco e só retornaram em 2002. Quer dizer, não é a primeira saída, né? E isso se dá dentro desse conflito de ideias que se exacerba com a presença do Trump na Casa Branca, e ele argumenta nesse sentido. Eu já volto com o senhor. Tá. É uma característica dos republicanos desprezarem um pouco essas instituições culturais? Eu não diria que é dos republicanos de modo geral, né? Mas é de uma parcela dos republicanos, né? De uma parcela mais neoconservadora, né, como era o Reagan. Mas é interessante a gente observar também que o retorno dos Estados Unidos à Unesco se deu durante a gestão do George W. Bush, que era também republicano e neoconservador, né? Então, é uma característica muito mais dos republicanos que dos democratas, mas de uma parcela dos republicanos, não de todas elas. Agora, é importante a gente observar que o Trump está fazendo um movimento isolacionista como poucas vezes se viu na história dos Estados Unidos, né? O movimento de fazer uma retirada de posições que os Estados Unidos já haviam ocupado desde 45, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Israel também saiu da Unesco, né? Ou promete sair. Qual é o impacto disso? O impacto de Israel é muito menor do que o impacto dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos são os maiores financiadores da ONU. Israel tem uma parcela de contribuição muito menor, é uma posição muito mais simbólica, né, seguindo a postura americana, mas os Estados Unidos têm uma importância muito além do simbolismo, né, uma importância de serem os mantenedores, os garantidores da ordem internacional e também das Nações Unidas, né? Então, as Nações Unidas sem os Estados Unidos, né, vamos supor que esse movimento de retirada da Unesco seja o primeiro em um movimento maior de isolamento, né, seria catastrófico para a ONU, né? Eu acho que ela se manteria suas, mas com uma importância muito menor, né, do que ela hoje tem, né?
Vale ressaltar que a ONU fica em Nova York, a sede da ONU, dentro dos Estados Unidos, desde sempre, né? E o professor realçou muito bem a questão financeira, né? A manutenção da entidade, né? Salvo engano, os Estados Unidos contribuem com a Unesco com 80 milhões de dólares. 80 milhões de dólares. É uma quantia... Ano. É uma quantia considerável, né, para qualquer instituição. Né? Por que o senhor acha que Israel também decidiu se afastar da Unesco? Mas a razão do afastamento dos Estados Unidos é Israel, né? O argumento do governo do Rex Tillerson, que é o secretário de Estado, é justamente o tratamento que a Unesco tem dispensado a Israel e aos judeus. Considerou recentemente um sítio histórico na Palestina, e, enfim, o argumento do Departamento de Estado seria discriminação a Israel e favorecimento a correntes contrárias a Israel. O que a cultura tem a ver com a divisão territorial da Palestina? Tudo bem, houve ali uma discussão, uma polêmica que já existe há bastante tempo. O que a cultura tem a ver com isso? Na verdade, é uma questão mais simbólica, né? Como o professor colocou, a gente tem, né, na Unesco a garantia de patrimônios históricos da humanidade, né? Patrimônios que devem ser preservados e devem ser, né, ressaltados. E a Unesco tem considerado alguns desses patrimônios no território hoje ocupado por Israel, mas como sendo históricos, como sendo importantes para os palestinos. Então ela menciona a importância deles para os palestinos e não para os judeus, né, para o Estado de Israel como um todo. E isso, né, numa região que é cercada, né, que é tomada por rusgas, né, milenares, religiosas, étnicas, incomoda, né? Então tem incomodado os israelenses. Agora é importante a gente observar que a Unesco ela busca, né, adotar padrões que deveriam estar sendo adotados no âmbito mais geral da ONU, né, que já votou pela solução dos dois estados, ou seja, Israel é um estado, mas os palestinos deveriam ter o seu estado próprio também. Então a Unesco caminha nessa linha, mais talvez do que o Conselho de Segurança, onde os Estados Unidos têm poder de veto, e isso incomoda, né? Esse reconhecimento, por exemplo, de um sítio arqueológico com valor, né, cultural aos palestinos, já seria um viés de aceitação do Estado palestino. Exatamente. Né? Com certeza. Isso gera um impacto maior politicamente também. Com certeza. E veja bem, no momento em que assume a Casa Branca um presidente que tem uma política isolacionista e uma política contrária a muçulmanos. Tudo bem que palestinos não são muçulmanos necessariamente, mas tudo isso faz parte desse melting pot e que desemboca nessa decisão, de todo modo, lamentável. Como é que um país faz para sair da Unesco, para sair de algum órgão ligado à ONU? Existe um protocolo sobre isso, né? Sim. Como é que é o procedimento? Os países não são obrigados a pertencer, né, a permanecer em todas as instituições da organização, né? Então eles podem optar pela retirada. É importante lembrar, a gente falou há pouco, né, da dívida dos Estados Unidos ou do montante que os Estados Unidos garante à Unesco por ano, mas eles já há alguns anos não vêm pagando esse montante. Então, não vêm pagando? Não, a dívida deles está em torno de 500 milhões, se eu não me engano, pelos dados que eu coletei, com a Unesco especificamente, mas os Estados Unidos é o maior devedor da ONU, porque também é o maior financiador, né? O Brasil mesmo Exatamente. Tem uma dívida imensa com a ONU e não vem pagando, né, na medida que deveria. Então, os países, eles, apesar de fazerem parte dos acordos, eles mantêm dívidas, né? Então eles vão pagando na medida do interesse, na medida das negociações, das possibilidades. E a Unesco vem funcionando, né, já há 4 ou 5 anos, sem o dinheiro dos Estados Unidos especificamente, mas existe aquela expectativa de que haja o pagamento. Agora, consta também que os americanos vão passar a condição de observadores não membros da Unesco. Como é que seria feito isso? Quer dizer, tem uma dívida, ele vai deixar de pagar, vai deixar de ser financiador, né? Mas vai continuar dando palpite? Eu imagino que o observador, ele dá palpite, mas não vota. Eu vou dar o seguinte exemplo. Tá. O Porto Rico é um território norte-americano. Sim. Ele elege um deputado à Câmara de Representantes, né, que vale a Câmara de Deputados. Esse deputado tem direito a usar o plenário e discursar, mas não tem direito a voto.
guardadas as devidas proporções, eu imagino que no caso da Unesco será a mesma situação. Quer dizer, você é observador, você pode eventualmente fazer alguma abordagem, mas você não tem o direito pleno ao voto, a plena participação, como tem os países que efetivamente integram a Unesco. Essa posição americana de saída da Unesco não deixaria o clima mais rígido em termos de negociação? Não é ruim para a doutrina diplomática isso? Sem dúvida, né? A postura do Trump e a abertura do programa demonstrou isso, né? É uma postura de aumento do isolacionismo, ou seja, ele parte do pressuposto de que os Estados Unidos têm um custo muito elevado para fazer parte do sistema internacional multilateral, né? E ele quer reduzir esse custo e ter maior margem de manobra para tomar suas decisões que entender corretas, né? Todo esse movimento do Trump vem trazendo um peso muito grande para a diplomacia internacional e vem abrindo uma brecha muito grande no mundo, né? Que a princípio vem sendo ocupada pelos chineses. A Unesco pode reverter isso ainda? Há condição de diálogo? Antes de responder a pergunta, eu gostaria de só fazer uma observação com relação à questão da China. Eu concordo plenamente, a China está ocupando espaço, tende a ocupar espaço, né? Não é uma democracia, quer dizer, você tem mais estabilidade, no sentido, o Xi foi reeleito agora, mais 5, reeleito é a maneira de, esse modo de dizer. Força né? de expressão, né? Força de expressão, vai ficar mais 5 anos. Agora, por outro lado, a China tem um problema muito grande, que é, não tendo uma democracia interna, fica mais difícil no cenário internacional estabelecer algumas doutrinas. Eu concordo que vai ocupar e está ocupando, mas recentemente um colunista do The Wall Street Journal falava justamente isso. Se tivesse uma democracia interna, se fosse um país aberto, que estabelecesse a liberdade de imprensa, liberdade de expressão, teria muito maior peso. Mas com relação a reverter, sim, com certeza, né? Eu creio que, se não em curto espaço de tempo, é até 2018, daqui, quem sabe 2020, com a eleição presidencial nos Estados Unidos, não se consiga. Eles voltem. Não vai embora, daqui a pouco tem mais. Olá, voltamos com o Direito Sem Fronteiras. No primeiro bloco, falamos sobre a saída dos Estados Unidos da Unesco. Agora, os efeitos que podem ser gerados com a saída dos americanos de alguns acordos, como, por exemplo, o Acordo de Paris. O Acordo de Paris fala de poluição, do mundo envenenado. A ideia é prevenir um mal maior para todo mundo. Como é que os americanos saem desse acordo, professor? Veja bem, no bloco anterior, nós falamos sobre a China. Sim. A China faz parte do Acordo de Paris. A China celebrou o Acordo de Paris. A China é o maior poluidor do mundo há muito tempo. Não é? Em Beijing, o ar é intragável. A China continua no Acordo de Paris. Aquela névoa permanente. E abraça o Acordo de Paris. Trump, talvez, para dar uma resposta àquilo que nós conhecemos como Rust Belt, né? Michigan, Ohio, etc., resolve deixar o acordo. É lamentável sobre todos os aspectos. E eu fico imaginando, fico a pensar até que ponto a participação do Partido Democrata, e que não se dá só por Obama ter assinado, mas também por Al Gore, vice-presidente de Bill Clinton, é um grande entusiasta e participou ativamente, Ele é um ativista. Ele estava lá aplaudindo, estava na plateia, de certo modo. Até que ponto... E, inclusive, entre a eleição e a posse, ele teve uma audiência com Trump para pedir que os Estados Unidos continuassem no acordo, e ele toma essa decisão lamentável. Há rumores de que Ivanka Trump também tentou interferir. Quer dizer, é um homem movido a interesses, a posturas de se contrapor a qualquer custo ao Partido Democrata e à situação que aí está. Né? Na linha do que foi dito aqui, de se isolar, de diminuir despesas multilaterais americanas, nesse caso não tem, mas a meu ver, é para satisfazer a sua base radical. Steve Bannon, Al Wright e por aí lá vai. Perfeito. Professor Cortinhas, o senhor concorda com isso? O mundo vai ficar mais poluído agora, então?
Existe a possibilidade de que fique, né? Porque os Estados Unidos são um dos grandes emissores, né, de carbono na atmosfera. Isso deveria ser evitado, né, pela presença deles no Acordo de Paris. Era um compromisso de diminuir as emissões e agora esse compromisso não existe mais, né? Então, à medida em que ele se retira do acordo, o que ele está dizendo? Se eu entender que é importante fomentar as minhas indústrias, mesmo diante do fato de que elas poluem, eu vou fazer isso. Durante a campanha, ele chegou a dizer que não acredita no fato de que a mudança climática é provocada pelo ser humano. De repente aquece, de repente esfria, aquece de novo, então são fluxos. Ele chegou a dizer que manter a indústria sob controle em termos de poluição geraria prejuízos aos Estados Unidos. Quando de fato hoje todas as pesquisas no mundo indicam que as energias limpas, né, as indústrias limpas, elas tendem, né, mesmo que a pesquisa para se gerar essas energias, né, para se gerar essas tecnologias seja custosa, né, com o passar dos anos elas diminuem o custo, né? Então, com o médio e longo prazo, o que se espera? Se espera indústrias que produzem mais e a um custo muito menor, né? Então, essas altas tecnologias é que são a solução para o futuro e não a poluição. Há estudos hoje, comprovadamente, que a indústria limpa nos Estados Unidos, vale dizer, a energia eólica e a energia solar, gera muito mais emprego do que a velha energia, a quem o Partido Republicano e ele especificamente estão totalmente ligados. Quer dizer, é uma incoerência nesse sentido também, é não reconhecer o óbvio, né? E veja bem, esse verão nos Estados Unidos, na região dos Estados Unidos, na região da Flórida, é o que mais registrou furacões nos últimos graves 100 anos. Quer dizer, Sim. mais uma demonstração inequívoca de que a ação humana está a produzir efeitos danosos ao planeta. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte: a indústria do carro autônomo, o carro sem motorista, ele é elétrico, totalmente livre de contaminação ambiental, etc. Se os americanos adotam uma postura dessa, essas pesquisas dentro do país vão ficar de que maneira? Ele já vem cortando, né, investimentos em pesquisas de novas tecnologias. Por quê? Porque, de fato, a gente está tratando de uma competição entre a velha indústria, né, como o professor colocou, aquela que é poluidora, aquela que trabalha a partir de tecnologias defasadas, e a nova indústria, né, a indústria da altíssima tecnologia, da nanotecnologia, da energia limpa, que gera mais recursos, gera mais emprego e gera mais potencial de vida na Terra, né? E o Trump, até pela sua característica como empresário, privilegia o velho. As soluções que ele adota, não só para a indústria americana, mas para os Estados Unidos de modo geral, são soluções do século XIX, até meados, né, dos anos 60, 70, no século XX. Mas do que a gente está falando? A gente está falando de um presidente que é protecionista, né, quer impedir as indústrias americanas de produzirem fora dos Estados Unidos, proibir imigração, proibir uma série de inserções internacionais dos Estados Unidos no mundo, né, que de fato beneficiam não só os Estados Unidos, ao mundo como um todo. Mas hoje eu já penso que os Estados Unidos precisam mais do mundo do que o mundo dos Estados Unidos. Então, em última instância, ele está adotando posturas prejudiciais aos Estados Unidos, que se outros países, a gente já citou a China, né, ocuparem esses espaços, vai ser muito difícil dos Estados Unidos retomar essas posições no futuro. Teremos aí talvez um novo desenho geopolítico no mundo. Exatamente. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte: os americanos também romperam o acordo transpacífico, né? Austrália, Japão, Vietnã. O que isso representa? Esse bloco representaria para o mundo 40% do PIB mundial, estima-se mais ou menos isso. Com a saída dos Estados Unidos, esse bloco sobrevive? Olha, talvez sim. Ainda não é certo. O que se pode dizer é o seguinte: do ponto de vista estratégico, geopolítico e econômico, ele era altamente benéfico aos Estados Unidos. Por quê? Porque, como foi dito, envolviam vários países, 40% do PIB mundial, e estrategicamente não faziam parte nem a China, nem a Índia. Quer dizer, é uma forma dos Estados Unidos se inserirem ainda mais, que eles são inseridos no mundo inteiro, mas ainda mais naquela área da Ásia. E ele
imediatamente, aí já na campanha, se contrapõe. Agora, é curioso que a Hillary, em um determinado momento da campanha, também se contrapôs. É fato isso. Mas é grave, é muito grave e os Estados Unidos perdem. E a China, de novo, acaba lucrando com... Se estende porque ocupa um espaço que os Estados Unidos iam ocupar de forma mais ostensiva. Uma pergunta sobre a questão do emprego do norte-americano. O Donald Trump tem dito que ele toma essas medidas para garantir a empregabilidade do povo americano. Isso vem acontecendo? Olha, alguns índices indicam que sim, mas esses índices não dizem a totalidade da verdade, né? De fato, houve um aumento do desemprego e agora a gente tem uma estagnação dos dados e até uma retomada de alguns empregos nos Estados Unidos, mas a qualidade desse emprego é baixa, né? A gente está falando de um empregado de pouca qualificação, portanto, de salário baixo, um empregado que, se voltar ao desemprego, não tem grandes qualificações para buscar novos postos de trabalho, quando, de fato, os Estados Unidos têm o potencial de gerar empregos de altíssima qualidade, ao investir na educação, ao investir na preparação dos seus empregados, ao investir no setor terciário, por exemplo, nos serviços, né? Ao investir em alta tecnologia, em educação de qualidade, né? Que era mais ou menos o rumo que vinha sendo tomado pelo Obama, né? Então, pode ser que esse rumo não gere resultados de curto prazo, mas no longo prazo ele é mais sustentável do que a opção do Trump. Perfeito. Os americanos também ameaçam sair ou já saíram do NAFTA. O NAFTA antigo, um acordo... O NAFTA foi... um dos primeiros acordos do bloco. Bill Clinton, né? 94, com Bill Clinton. É o maior acordo comercial do mundo, mas hoje é o maior acordo comercial do mundo. Seria o segundo se os Estados Unidos permanecessem no TPP. Mas ele ainda não saiu e não há uma ameaça direta em sair. Ele está tentando renegociar. Esteve no Canadá em negociações com Justin Trudeau, né, que é o primeiro-ministro. Há todo aquele contencioso com o México em razão da campanha de dizer que o mexicano... Que o muro e que o mexicano era traficante, pagar. Que vai pagar, etc. Então, não há um diálogo muito bom com o Peña Nieto, que é o presidente do México. O presidente do México também cometeu digamos assim, um pecado mortal na visão do Trump, quando disse que em ligações telefônicas o Trump pedia a ele para não continuar dizendo que ele não ia pagar o muro. Então, o NAFTA está ameaçado, mas não... ele é tão importante para a economia dos Estados Unidos, até porque está há tanto tempo, que não houve como ele sair de imediato. Ele não pode sair, na verdade, agora diretamente, porque tem empresa americana dentro do México. Sim, claro. Estão muito integrados, né? Muito integrados, né? Agora, falando de economia, e se me permite a questão do emprego, se eu pudesse fazer uma pequena observação... por um lado, me parece verdadeiro, né, não posso afirmar com toda certeza, que o nível de emprego melhorou um pouco, e aí eu concordo totalmente com o professor, continua sendo um emprego não muito qualificado, mas melhorou por quê? Porque o Trump promove aquilo que desembocou na crise de 2008, que é a desregulamentação do mercado. O Dow Jones e o Nasdaq estão lá em cima. 23 mil pontos, começou no governo Trump com 19.700, alguma coisa, nunca houve isso. Por quê? O financista, o Wall Street, está soltando fogos. Certo. Né? Agora, não se pode também desconsiderar a equipe Obama e a postura de Obama, a economia, porque em 9 meses você não consegue fazer milagre em economia, quer me parecer. É impossível, quer dizer, isso é reflexo de medidas que foram tomadas antes do Trump assumir o mandato. Claro que ele também contribui, na medida em que ele desregulamenta o mercado, e isso pode acontecer aquilo que aconteceu em 2008, por falta de regulamentação, do governo Bush. Perfeito.
Infelizmente, chegamos ao final do programa. Eu agradeço aos dois pela participação e agradeço também você de casa que nos acompanhou. E para rever nosso programa, acesse tvjustiça.jus.br. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até o próximo programa.